Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, vamos dar continuidade às nossas funções lógicas do Excel. Vamos ver aqui a função localizar. Eu vou falar um pouco sobre essa função. Essa função nada mais é do que ela vai nos retornar a quantidade de caractere. Olha aqui, ó, temos aqui no nosso localizar, temos uma faixa de dados onde contém a cidade e o estado. Temos aqui também para dividir cidade e dividir estados. Mas na aula de hoje, vamos ver aqui de fato para que serve a função localizar. Aqui temos a função localizar e também temos a função xtexto mais o localizar, que praticamente é a mesma planilha. As duas planilhas aqui são idênticas, por quê? Porque primeiro vamos aprender aqui a função localizar e depois aprender a extrair utilizando o xtexto mais o localizar para fazer essas ações. Aqui eu deixei separadas essas duas funções, por quê? Esse localizar ele é uma função básica, é uma função simples. Junto com outra função, ela vai ser aqui uma função avançada, onde você vai ter o poder de, quando você precisar separar, pegar um relatório, onde temos aqui a guia de dados com nome e cidade, e você queira colocar na coluna, exemplo, na coluna D, colocar aqui a cidade, e na coluna E, colocar o estado que representa essa cidade, de modo separado e muito mais fácil do que você pegar aqui e ter que digitar o nome da cidade e depois colocar o nome do estado na frente de forma manual. Então, vamos aprender aqui o máximo possível para que você não enfrente esses problemas futuramente. Você fique bem afiado nessas questões. Beleza? Então, vamos lá. Como utilizamos a função localizar para localizar um texto, localizar a quantidade de caracteres que serão extraídos naquela função avançada onde eu mostrei para vocês. A função igual localizar, vou colocar aqui novamente, deixa eu colocar aqui para aparecer o índice dela. Função localizar. Ela retorna o número de caractere no qual o caractere ou uma cadeia de texto foram localizados, sendo uma leitura feita da esquerda para a direita, não distingue maiúsculas e minúsculas. Uma questão interessante onde vamos ver em outras fórmulas que com letras maiúsculas e letras minúsculas tem fórmulas que não vão funcionar. Então, mas isso é questão para outra aula. Coloquei aqui a função localizar, beleza? Temos aqui então o nosso texto procurado. Primeiramente, vamos utilizar a lógica. Vamos analisar os nossos dados e precisamos extrair aqui, saber a posição da barra, em qual é o número de caractere que está a minha barra. Então aqui eu vou abrir uma aspas, colocar uma barra, que é o item, é o caractere que eu estou buscando. Coloquei aqui na função localizar uma barra, ponto e vírgula no texto. Qual seria o texto? O texto seria o meu primeiro texto da minha guia de dados, ponto e vírgula, um número inicial. Da onde ela vai começar? Ela sempre vai começar na primeira posição. Por quê? Como lemos no índice dela que ela é uma função que vem da esquerda para a direita, então esse número inicial ele vai pegar aqui, da nossa primeira posição de caractere, ela vai contar para a gente 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até localizar aqui o nosso texto procurado, que seria a barra, no nosso texto, que seria a nossa faixa de dados, beleza? Então, aqui nós vamos colocar o número 1. É uma função simples, a explicação parece um pouco complexa, mas eu vou mostrar aqui para vocês, fechando aspas, dei um Enter. Ela mostrou para mim que na minha primeira posição até a minha última posição, até localizar no texto a barra, ela contou 16 caracteres. Eu vou colocar aqui, vou arrastar aqui para baixo e ela localizou para mim o número de caracteres até a barra. Mas no caso eu quero localizar
apenas o SP, ou localizar o espaço. Qual é o espaço vazio? Da minha primeira posição até o primeiro espaço vazio. Caso fosse extrair o primeiro nome de cada cidade. Então, aqui no caso, o meu texto procurado seria, ao invés de uma barra, apenas um espaço vazio. Mostrou aqui para mim que tem 9 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o espaço vazio, 9 posições. Se eu arrastar a fórmula, agora mostrou aqui para mim que até o primeiro nome eu utilizei aqui o localizar para procurar a função aqui para mim. Deixa eu colocar aqui a barra novamente, deixa eu voltar aqui, senão ela vai localizar o espaço e a barra junto. Deixa eu arrumar essa parte. Coloquei aqui, voltou para 16, 2 cliques para saber a posição aqui onde encontra a barra que divide entre os dados da cidade e também do estado. Então, pessoal, essa daqui foi a função localizar. Para explicar um pouco mais sobre ela, teremos aqui, depois que aprender a função texto e xtexto, vamos utilizar a função xtexto com a localizar. Por quê? Porque no localizar nós descobrimos a posição da barra e no xtexto nós vamos aprender a extrair o texto. Então, por isso que foi importante aprender a parte de localização do texto para ser extraído. No caso, se você utiliza uma tabela aqui com mais de 1000 cidades, com certeza, na hora de fazer uma organização ou uma separação nela, você não vai digitar as 1000 cidades na sua tabela organizando de forma manual. Vai ter que usar uma fórmula para tornar isso daqui muito mais prático. Então, é uma parte que requer um pouco mais de atenção aqui no curso. É uma parte que partes que mexem com funções lógicas. A parte de funções lógicas, onde entramos aqui nesse módulo de fato para estudar tudo sobre esse tipo de funções. Então, por isso que as explicações são um pouco maior antes de seguirmos para o próximo passo entre localizar e utilizar a extração de texto. Então, pessoal, na próxima aula vamos ver aqui a nossa função de texto e também o nosso xtexto e depois vamos ver as nossas funções avançadas. Para a parte final, vamos ter aqui o nosso cerro, arrumar e funções lógicas usando a função se e também como utilizar a âncora no Excel. Eu espero que tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.